Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sei que eu tô meio distante do YouTube os últimos dias, as últimas 2 semanas, na verdade. Muito disso é porque eu tô super ocupado os últimos dias, porque eu tô me mudando pros Estados Unidos amanhã. E dessa vez é em definitivo, então vocês podem imaginar que na questão de despedida, falar com as pessoas, arrumar as minhas coisas, fazer um checklist pra ver que eu não tô esquecendo nada. Isso tem tomado praticamente todo o meu tempo, então é por isso que eu não consegui gravar mais vídeo. Mas se você me segue no Instagram, você sabe que eu tenho postado lá de vez em quando pra não deixar um gap ali muito grande de tempo sem me comunicar com vocês. E agora eu voltei da academia, eu tô com um pouquinho de tempo, eu resolvi gravar esse último vídeo antes de viajar. E é um estilo de vídeo que eu ainda não gravei nesse canal e eu tô meio empolgado pra gravar porque bastante gente já me pediu. Que é aquele estilo de vídeo de perguntas e respostas, então eu selecionei algumas perguntas que o pessoal deixou nos últimos vídeos pra fazer esse famoso Q&A ou FAQ, como alguns youtubers fazem. Eu tô pensando em fazer esse tipo de vídeo pelo menos uma vez por mês, eu acho que é legal, uma interação bacana pra eu ter com vocês. E se for útil, se você achar interessante, deixa suas perguntas aqui nesse vídeo, porque é ele que eu vou usar como base pras próximas perguntas que eu vou escolher, pros próximos vídeos, claro. Como vocês podem reparar, eu mudei meu estilo Justin Bieber pra aquela época mais, sei lá, rapper dele. Mas sem mais delongas, vamos pra primeira pergunta, que é a seguinte: cara, quando estamos na fase de cutting, é normal mesmo diminuir o peso nos exercícios? É uma pergunta muito boa, eu já fiz um vídeo quando eu tava fazendo cutting sobre a minha redução de força ao longo do cutting, como é que estavam os meus movimentos principais, o agachamento, o levantamento terra e o supino. Óbvio que existem vários fatores aí que vão influenciar nessa perda de força ou não. Quanto mais agressivo for o cutting que você estiver fazendo, menos energia você vai ter pra performar os exercícios na academia, logo mais força você tende a perder. Mas se você tá fazendo um cutting moderado, com um déficit calórico pequeno ou até médio, e isso vai de cada pessoa também, cada um tem um metabolismo diferente, enfim, várias coisas entram em jogo. Mas se esse é o caso, se você está fazendo um plano bem estruturado, o normal é que você perca um pouco de força mais pro final do cutting. E o ideal é que você sempre tente lutar ao máximo para você manter a sua força, principalmente nos movimentos principais, os movimentos que envolvem vários grupos musculares, como o supino reto, o agachamento, o levantamento terra. Em geral, eu sempre falo pro pessoal tentar manter o peso que está levantando, nem que tenha que diminuir uma repetição ou uma série, porque via de regra vale mais a pena você manter ali o peso que você está levantando para você manter o máximo de força possível naquele levantamento. E isso daí já entra naquela questão de o pessoal achar que quando tá fazendo cutting tem que fazer menos carga, mais repetições. Isso daí é um mito da musculação, já foi desmistificado faz um tempo, mas o ideal mesmo é que você tente manter o máximo da sua força ao longo do cutting, sabendo que como você tá num déficit calórico, provavelmente vai chegar um momento que você tá com falta de energia e não vai conseguir performar do mesmo jeito que você tava quando começou o cutting. Então, respondendo de maneira bem objetiva, sim, é normal perder um pouco de força ao longo do cutting, mas o ideal é que você lute contra para tentar manter o máximo dela. Próxima pergunta: Felipe, eu sou falso magro e não quero mais ser. Você acha que eu consigo perder gordura e ganhar massa fazendo uma dieta hipocalórica rica em proteínas? Bom, essa questão do falso magro ela é bem interessante e gera uma dúvida bem grande nas pessoas, porque o falso magro, para quem não sabe, é aquela pessoa que ela não tem uma quantidade muito grande ou significante de massa muscular e também não tem definição muscular, ela ainda não consegue mostrar as separações, o abdômen ou o que quer que seja. Isso gera muita dúvida na pessoa se ela começa fazendo um cutting para ver se ela consegue mostrar a definição ou se ela começa um bulking para colocar massa muscular e depois fazer o cutting. Eu fiz um vídeo já falando sobre a diferença de bulking e cutting, que você provavelmente poderia fazer como um começo, mas essa pergunta do falso magro ela também é bem individual de cada um, depende em que fase da sua vida, principalmente na sua vida de musculação você tá, porque se existe um momento na sua vida de musculação que é bem propenso a você otimizar os seus resultados, é quando você tá no seu primeiro ano ou os primeiros meses de musculação, onde é bem possível você fazer o que a gente chama de recomposição corporal, que é você colocar massa muscular perdendo gordura corporal ao mesmo tempo. Via de regra, isso só acontece com quem é novo na academia ou com quem tá um tempo sem treinar, que já perdeu um pouco de massa muscular e vai voltar a malhar por causa de alguma lesão ou algo assim. Para quem já malha há muito tempo, já tem uma experiência e uma bagagem nas costas, em geral isso não acontece, ou a pessoa tem que fazer um cutting ou um bulking, dependendo do resultado que ela almeja. E óbvio que isso também se aplica a quem usa algum tipo de esteroide anabolizante ou algo do tipo, onde as regras meio que não se aplicam, mas eu acho que eu tô desvirtuando um pouco do assunto aqui, eu vou voltar para a pergunta. Se você é o falso magro, você quer colocar massa muscular e quer perder gordura corporal, se é o seu primeiro ano, os primeiros meses de academia, isso é bem possível num nível de manutenção, você não precisa nem fazer uma dieta hipocalórica. Basta descobrir quantas calorias você precisa para manter o seu peso corporal hoje e você provavelmente não vai ver mudanças muito significativas na balança, porque se é o seu
primeiro ano, os primeiros meses, você pode estar ganhando massa muscular e perdendo gordura, e na balança você não vai ver o número mudar, porque realmente você está colocando massa e perdendo massa ao mesmo tempo. Eu espero que esteja fazendo sentido. Agora, se não é o seu primeiro ano de academia, se você realmente já é um pouco mais experiente, mas você ainda é o famoso falso magro, eu diria que você pode sim fazer uma dieta hipocalórica rica em proteínas, até você atingir o percentual de gordura que você quer, não fazendo um déficit calórico muito grande, porque como você não tem muita massa muscular, se você fizer esse déficit muito grande, mesmo ingerindo uma quantidade legal de proteínas, você tende a perder massa muscular. E aí no final, quando você tiver com um percentual de gordura baixo, você meio que não vai ter muito o que mostrar de músculo. Então faz um déficit pequeno ou moderado, mantém as proteínas altas e foca nisso por, sei lá, 2, 3 meses. Vê como é que você tá com relação ao resultado, se olha no espelho, tira fotos para comparar o seu progresso. E quando você estiver satisfeito com o seu resultado referente ao percentual de gordura, você começa a estruturar o seu plano de colocar massa muscular gradualmente com um bulking, fazendo uma dieta hipercalórica, não muito agressiva. Na verdade, isso é opcional, mas em geral, se você quer manter o seu percentual de gordura baixo, você faz um excedente calórico moderado. E aí foca nisso a longo prazo, porque construir massa muscular leva mais tempo, é bem mais difícil do que perder gordura corporal. E com o tempo você vai corrigindo essa questão do falso magro, óbvio, entendendo que o processo ele é longo, ele é demorado, então paciência sempre vai ser um fator chave. E é isso, espero ter esclarecido essa dúvida. Próxima pergunta: você mora nos EUA? No caso, eu, Estados Unidos da América, pelo menos eu espero que seja, porque senão me perdi na pergunta. A resposta é não, eu ainda não moro lá, meus pais moram lá e eu tô indo morar lá amanhã. Mas no meu próximo vídeo eu vou falar direitinho sobre a minha ida pra lá, sobre a minha mudança do Brasil para os Estados Unidos e um contexto geral da minha vida lá. Próxima, só uma curiosidade: qual a sua altura e idade? Eu tenho 1,81 m e atualmente eu tenho 25 anos. Você fica loiro em todo aniversário? Sim. Agora a pergunta que eu mais recebi, acho que na vida, nos últimos meses: cadê o vídeo das 25.000 calorias? Ou perguntas referentes ao desafio das 25.000 calorias que eu prometi depois das 20.000. Ou perguntas em geral sobre dias do lixo, desafios e o que quer que seja. Não se preocupem, pessoas que gostam de me ver comer que nem um mamute. Os desafios vão voltar, eu tô empolgado pra fazer eles. Eu tô empolgado agora e provavelmente quando eles estiverem rolando eu não vou estar tão empolgado. Mas eles vão vir, aguardem. Agora uma pergunta bem séria que me fizeram, eu achei bem legal pra compartilhar. Felipe, tem episódios de compulsão alimentar um atrás do outro e a culpa sempre vem depois. Com a experiência que você tem com isso, consideraria mais intuitive eating ou if it fits your macros? Não sei o que fazer, parece que nunca vai melhorar. Bom, fragmentando aqui um pouquinho a pergunta, pra quem não sabe o que é intuitive eating e if it fits your macros, são termos em inglês que significam basicamente intuitive eating é quando você come de maneira intuitiva e se preocupa em estar satisfeito quando você come, não necessariamente contando calorias nem nada. Já o if it fits your macros é uma tradução grosseira de contanto que se adequem a seus macronutrientes, que é a famosa dieta flexível, onde você tem certos macros que você tem que bater e contanto que você adeque os alimentos que você está ingerindo a esses macros, tudo certo. Você pode incluir pizza, bolo, hambúrguer, contanto que você atinja os seus macronutrientes diários. A diferença entre os dois, obviamente, é a precisão. Um você está contando calorias, o outro não. E eu diria que para você que sofre de compulsão alimentar ou qualquer transtorno relacionado à comida, eu diria que o intuitive eating sempre vai ser melhor. Você comer de maneira a buscar nutrir o seu corpo com bons nutrientes, não se preocupar muito com o peso na balança, não se preocupar muito com o seu visual no momento, entender que o que você está passando é um transtorno psicológico sério e você tem que focar bastante em melhorar isso. É algo que eu tenho aplicado bastante, eu estou focando em comer o que eu gosto, o que eu sei que vai me fazer bem e não necessariamente quantas calorias eu tenho que bater, quais macronutrientes eu tenho que bater. E eu sei que com isso eu vou ganhar peso, eu vou ganhar gordura corporal, mas no momento a minha saúde mental, a minha saúde do meu psicológico é muito mais importante. E depois que tudo isso estiver resolvido, eu foco em fazer uma dieta mais flexível, contando calorias, contando macros, com o meu objetivo de perder gordura corporal. Mas o intuitive eating sempre vai ser melhor para você não precisar ficar ali focado demais no que você está comendo em relação a macronutrientes e calorias, e sim no como você está alimentando o seu corpo, os nutrientes que você está colocando para dentro e também a saciedade que você dá tanto em questão de estou cheio, quanto em satisfazer as suas vontades, tanto em relação a doce ou alguma comida que você gosta de comer e você quer incorporar na sua vida. Mas outra dica que eu dou também com relação a isso é se você tem uma comida que é considerada um gatilho para você ter a compulsão alimentar, para que pelo menos por um tempo você não coma ela. E só explicando de maneira breve, o gatilho é normalmente uma comida que você come e instantaneamente você sente
a compulsão chegando. Espero ter esclarecido essa dúvida, é muito importante para mim falar sobre isso. Então, se vocês têm mais dúvidas sobre isso, perguntem aqui nesse vídeo. Próxima pergunta. Bro, me tira uma dúvida, por favor. Claro. Reparei que você faz bastante exercícios, fez quase 2 horas de bike fora a academia, os treinos com peso. Em outro vídeo você falou que chega a ficar 2 ou até 3 horas no treino aeróbico também. Eu também sou assim, muito ativo, treinos longos e bastante cardio. Porém, não sou tão definido seco como queria. E percebi que você também não é. O ponto é, tem pessoas que sequer fazem cardio, passam lá 1 horinha na academia e são bem condicionados. É um fator de genética isso? Boa pergunta, cara. Genética com certeza entra em jogo nisso. A genética de cada um normalmente vai definir quantas calorias a pessoa precisa ingerir para ganhar peso, quantas calorias a pessoa precisa ingerir para perder peso, perder gordura corporal, a facilidade com que ela tem de perder gordura corporal. E também existe outro fator genético que é bem importante nessa questão, que é onde você distribui mais gordura no seu corpo. No caso, os homens têm mais tendência a acumular gordura na região abdominal e as mulheres uma tendência maior em acumular gordura nos glúteos, nas coxas. Mas óbvio que isso é um fator genético e muda de pessoa para pessoa. Por exemplo, se sua genética não é de acumular muita gordura na região abdominal mesmo, você sendo homem, você pode mostrar o seu tanquinho mesmo com um percentual de gordura mais alto, porque vamos supor que a sua gordura fique mais acumulada nas pernas ou nas costas, e aí lá nessa região você não vai mostrar muita definição. Eu sou bem ativo, eu pratico muita atividade física e atualmente eu não tenho muita definição muscular, eu tenho uma tendência a acumular bastante gordura na região abdominal, então para eu mostrar o meu abdômen eu preciso reduzir bastante o meu percentual de gordura, sendo que, por exemplo, nas minhas pernas eu não acumulo muita gordura, então é uma parte em que mesmo com um percentual de gordura mais alto, eu ainda mostro mais definição. E que nem eu falei, isso é um fator genético. Mas essa questão de quanto exercício físico você faz, quão condicionado ou não você é, qual é o seu percentual de gordura, não vai ser necessariamente uma questão de genética. A genética ela vai contribuir ali para a facilidade ou dificuldade que você tem para determinado objetivo, mas o fator principal para definir se você vai ter mais definição muscular, mais massa muscular, vai ser o seu consumo de calorias diário, como é que você estabelece seus macronutrientes, como você puxa peso na academia, se você realmente dá o melhor de si. Porque as leis da termodinâmica ainda se aplicam e se você está num déficit calórico, você vai perder tanto gordura quanto um pouco de massa muscular. E se você está num excedente calórico, você vai colocar, se você estiver treinando de maneira devida, você vai colocar massa muscular e você vai colocar um pouco de gordura corporal também. Quando eu estou num excedente calórico, que é o caso de agora, eu tenho uma tendência grande a colocar gordura corporal, mas eu também consigo construir bastante massa muscular. E que nem eu falei, nesse momento eu não me importo muito em colocar mais gordura corporal, porque eu tô numa fase de melhorar minha relação com comida e aproveitar isso para colocar o máximo de massa muscular que eu consigo. Então, cara, sim, a genética ela é um fator que interfere nisso, mas no geral não é necessariamente quantas horas você tá na academia ou quanto de aeróbico você faz. O aeróbico ele vai servir ali como uma ferramenta de queima calórica extra no seu dia. Normalmente quando eu me exercito bastante, quando eu faço mais aeróbico, eu também como mais. Que nem eu fiz naquele vídeo durante o meu cutting na competição do Caio Botura, em que eu comi 4.000 calorias mesmo estando num cutting, porque eu fui muito ativo ao longo do dia, então eu meio que compensei as calorias que eu queimei no exercício físico. Espero que eu tenha esclarecido a dúvida. Mas quanto ao Bruce Lee, que tinha 3% de gordura, os médicos ficavam impressionados, diziam que seu abdômen parecia madeira. É possível isso? Eu espero que o abdômen de ninguém fique que nem madeira, porque senão pode ser perigoso para a saúde, eu acho. E nessa questão de percentual de gordura, eu não acho saudável você chegar a um percentual super baixo. 3% eu diria que é o mínimo para você manter a sua vida. Isso se você é homem, se você é mulher, esse percentual é mais alto. Normalmente competidores em competições de men's physique ou fisiculturismo, qualquer classificação que seja, eles têm um percentual abaixo de 10%, mas não é ideal que você mantenha um percentual assim por muito tempo. Eles, em geral, mantêm isso só na fase de competição, que é ali a última semana. Eu não acho que o Bruce Lee chegou a 3% em nenhum momento da vida dele. Eu fiquei sabendo de um fisiculturista que chegou a 3% numa competição e morreu uma semana depois, justamente porque o nosso corpo precisa de um percentual mínimo de gordura para várias funções que a gente tem no nosso organismo. Então eu não aconselho que ninguém chegue a esse percentual tão baixo de gordura. Eu sei que essa não foi a pergunta, mas é possível isso? É, mas talvez você morra. Bom, galera, por esse vídeo eu vou ficar por aqui. Eu espero ter esclarecido algumas dúvidas, espero que tenha ajudado mais pessoas além das que perguntaram. Que nem eu falei, eu pretendo fazer isso de maneira mais frequente, então se você tem alguma dúvida, faça aqui a pergunta nesse vídeo. Pode ser sobre qualquer assunto, que nem você percebeu. Mas é isso, o próximo vídeo vai ser para eu falar da minha viagem, da minha ida para os Estados Unidos e
um update geral da minha vida. Muito obrigado, se você gostou desse vídeo, se foi útil pra você, deixa o seu like, compartilha com quem você achar relevante e a gente se vê na próxima. Valeu!